Você está ouvindo um podcast cheio de saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes. Eu sou o Orivaldo, estudante de Educação Física, e eu estou aqui com meus companheiros. Olá, sou o Douglas, estudante de nutrição. E aí, pessoal, meu nome é Isabelle, curso Medicina. E nós formamos o podcast cheio de saúde. Cara, hoje a gente vai falar sobre doping ou dopagem, né? A gente já tem essa dúvida aí na mente, a gente já começa com a dúvida. Cara, eu tenho uma convidada simplesmente maravilhosa, um amor de pessoa, para nos acompanhar e para não deixar eu falar muita besteira. Seja muito bem-vindo, Adriana Tabosa. Pode se apresentar, contar um pouco do seu trabalho e de você. Boa tarde, bom dia, boa noite, como você mesmo disse. Obrigado aí pela deferência. Meu nome é Adriana Tabosa. Eu sou coordenadora geral científica da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e, se me permite a corneta inicial, a gente vai falar sobre antidopagem ou sobre dopagem. Lembrando que a gente trabalha na política pública de combate, né? Então a gente prefere usar o termo antidopagem. Sou formada em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício e em treinamento esportivo para atletas, e também sou estudante, assim como vocês, de Direito da Universidade de Brasília, a UDF. Eu sou servidora pública de carreira do falecido Ministério do Esporte, hoje Ministério da Cidadania. Estou lá desde 2009. Pouca coisa, porque eu sou uma pessoa jovem, então trabalhei praticamente a vida inteira lá. Mas antes disso, fui professora durante muitos anos. Trabalhei na labuta diária com o esporte. Resumidamente, é isso. Que figurão que a gente tem aqui, hein? Seja muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Vamos lá, o que vocês querem saber? Me perguntem que eu conto tudo. Ou quase tudo. Bom, se você me permite, então, eu tenho muito pouco conhecimento sobre como funciona o antidoping, né? Como funciona esse exame. Eu trabalho com antidoping. E aí eu queria saber se você pode explicar um pouco como é esse exame, sua funcionalidade, como funciona, para que é usado, para poder dar esse pontapé inicial. Então vamos lá. A gente tem inicialmente o esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento tem hoje uma política universal de combate à dopagem, tá? Comumente a gente entende que a dopagem é a presença de uma substância proibida no corpo de um atleta. Só que essa é só uma das 11 violações possíveis constantes no Código Mundial Antidopagem. O Brasil é signatário do Código Mundial, né? Internalizou as regras por meio de um tratado internacional e nós seguimos as determinações da Agência Mundial Antidopagem. Ou seja, a gente testa e combate a dopagem no âmbito do nosso território brasileiro. Então, atletas nacionais de alto rendimento estão sob a nossa jurisdição e passam por controle de dopagem, que é, assim, de uma forma muito simplória, é a coleta de material biológico, inicialmente, né, de atletas, que pode ser de urina e de sangue, para que seja analisada em um laboratório, buscando a presença de uma substância proibida. Lembrando que a gente tem uma lista de substâncias proibidas no esporte. Essa lista tem aproximadamente 400 substâncias listadas, tá? Mas não se encerra nisso, até porque existem métodos também proibidos. A gente fala um pouco, citando alguns exemplos práticos para vocês entenderem. Mas a dopagem em si, ela não é só isso, né? A dopagem, ela combate qualquer tipo de corrupção neste âmbito. Então, não só a presença da substância é uma violação ao código, como a posse, o tráfico, você impedir que uma pessoa faça uma denúncia também é uma violação. E se uma pessoa vinculada ao atleta ou o próprio atleta é pego numa dessas situações, ele vai a julgamento num tribunal único, um tribunal especificamente para julgar casos de dopagem, que é o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, né? Então a gente desenvolve, ele
está muito perto de mim na ABCD, né, nisso. A gente desenvolve um plano de distribuição de testes, onde a gente escolhe os esportes que serão testados e os atletas. Então, a gente faz esse planejamento anual e faz a galera fazer xixi no potinho, comumente que a gente brinca dentro do escritório, é isso, né? Ou então uma coleta de sangue para o mesmo fim. E aí, essa coleta de sangue ou de urina, você disse que vocês fazem uma escolha, né? Mas vocês escolhem cada atleta individualmente e, assim, ele se voluntaria para fazer, é uma coisa obrigatória, ou eles podem sofrer alguma penalidade se não aceitar? Como funciona isso? Na verdade, quando o atleta escolhe ser atleta, ele já escolheu tacitamente estar inserido no programa antidopagem do esporte, tá? Então, não é possível dissociar a antidopagem do esporte de alto rendimento. É uma escolha para o atleta? Tudo nessa vida é escolha, né? Então, assim, ele pode escolher não passar pelo teste, mas isso já configura uma violação, né? É como se ele tivesse ali quase que dizendo, olha, eu fiz uso e eu vou responder pela minha negativa. Então, sim, ao atleta é imposta essa regra, ele precisa passar pelo controle. Quem seleciona esses atletas somos nós. Não existe a possibilidade de um atleta se voluntariar para o controle. A ABCD seleciona, né, mediante uma análise de risco, que leva em consideração vários fatores, qual é o atleta que vai ser testado e se ele vai ser testado numa competição ou se ele vai ser testado fora de competição. Porque o atleta também pode ser testado na casa dele, a qualquer tempo. Entendi. E, por exemplo, na questão da coleta da amostra de urina, existe alguma invasão de intimidade, né, quando vai coletar? E como é que funciona? Como vocês lidam com essa situação? E como vocês também fazem para poder evitar a sabotagem? Porque eu não sei se vocês acompanham o atleta até o banheiro, como funciona essa questão? Olha, é um procedimento absurdamente controlado. Então, todas as etapas do controle de dopagem, ele passa pela supervisão do oficial. Quando você fala em invasão de privacidade, a gente precisa entender que isso é diferente do que acontece no controle, tá? No controle, o oficial ou a oficial, que é quem faz a coleta propriamente, precisa ver o material biológico saindo do seu corpo. Ele precisa ter a visão clara do material saindo do seu corpo. Então, qual é a orientação? Só para você desenhar aí na sua mente. Sim. O oficial notifica o atleta e quando ele tiver com vontade de fazer xixi, ele é levado em uma sala em reservado, os dois, o oficial e o atleta. Esse atleta tem que levantar a blusa até a linha do peitoral e abaixar o short, biquíni, suquini, maiô até a linha do joelho. E o oficial precisa ver essa urina saindo do seu corpo, para ter a certeza de que esse xixi é daquele atleta. Tá? O que não vai acontecer? Não vai acontecer de uma atleta mulher ser supervisionada por um oficial homem. Então, é sempre do mesmo sexo, ok? Então, quanto a isso, não é uma questão. O que também não é uma questão é essa questão do constrangimento, da privacidade. Por que eu digo isso? Porque faz parte da profissão do atleta, entende? A gente não vai, a grosso modo, a gente não vai no ginecologista, a gente não tem etapas a seguir, aquilo ali não é um procedimento médico aceitável, porque está dentro de um escopo do cuidado e do zelo com a saúde. A antidopagem é a mesma coisa, até porque o princípio básico da antidopagem é a saúde do atleta, tá? Então, nós temos essa coleta feita de urina, tanto para homens quanto para mulheres. Tudo é protocolado, todos os detalhes são registrados em um formulário que nos dão tudo que aconteceu naquele momento da coleta. Nome, contato, endereço, se o atleta ingeriu algum medicamento nos últimos 7 dias, isso fica registrado num formulário. Esse formulário tem várias vias. E quando essa urina é lacrada, porque a gente transfere essa urina
para um frasco específico, não pode ser qualquer frasco. Esse frasco a gente brinca que é inviolável, mas de fato ele é inviolável. Ele só quem consegue abrir esse frasco é o laboratório e com uma máquina específica, tá? Lá, quando chega ao laboratório, as vias desse formulário que vão não identificam o atleta. Então, só quem sabe quem é o atleta que foi testado é a autoridade, a ABCD e o próprio atleta. Ela chega lá anônima, ela chega lá sem um rosto. Por quê? Para proteger a integridade do atleta e a integridade do processo. Não interessa saber quem é, não interessa saber de quem é aquela amostra. Para você ter uma análise absolutamente isonômica, você trata aquilo como um frasco, né? E aí, essa análise vai buscar todas essas substâncias que eu falei inicialmente. A amostra de sangue é coletada como uma coleta comum de um laboratório, e nos frascos Vacutainer normal, e no laboratório eles fazem o processamento dessa amostra assim, de forma comum. Um é constrangedor, que é a coleta de urina. O outro é invasivo. Importante dizer o seguinte, um não substitui o outro e os dois vão acontecer por determinação da ABCD, né, que é a autoridade ou da organização antidopagem responsável por aquele teste. O atleta pode escolher? Não. Posso trocar um teste de urina por um teste de sangue e vice-versa? Também não. Por quê? Porque essas duas amostras, elas dão para a gente a possibilidade de investigação de substâncias diferentes, né? Enquanto na urina eu tenho ali beta-2 agonistas, glicocorticoides, buscando ali estimulantes, etc. O sangue, ele vai me dar uma busca de uma eventual eritropoetina, de um hormônio, né? de uma testosterona, coisas diferentes. O sangue, ele me mostra substâncias diferentes que a urina me mostra. Eventualmente, numa análise específica, as duas amostras podem ser capazes de me fornecer o mesmo resultado. Bem legal, eu não conhecia, foi bom saber, muito obrigada. É um universo assim totalmente controlado, como você falou, né? Você está estudando medicina e para a gente é muito importante que os médicos conheçam esse grupo específico. Sabe quando você vai cuidar de idosos, que você tem um protocolo específico para cuidar de idosos, ou quando você vai cuidar de crianças, que você tem um protocolo específico? O atleta é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você não pode simplesmente passar para um atleta um salbutamol, no trato respiratório, ou um formoterol. Você não pode passar porque aquela substância em determinadas condições é proibida para o atleta. Então é por isso que é muito importante que o meio médico conheça essa variação, essa diferença de você tratar um paciente comum de tratar um atleta. Eu queria ter uma curiosidade agora, como é trabalhar nesse ramo, né? Porque assim, você tá o tempo todo lidando com pessoas e também faz parte de lidar com pessoas, né? Não necessariamente o tempo todo. Mas eu queria saber como é, se você tem algum, por exemplo, você se sente satisfeita por porque isso é uma ajuda pro atleta, né? Uma ajuda pra organizar, saber como tá funcionando. Eu queria saber isso, como é trabalhar nesse ramo. Quando eu fiz educação física, alguns anos atrás, eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje, tá? E a gente entra no esporte pela magia que ele oferece. Eu vou filosofar aqui um pouquinho, porque eu não sou obrigada a ficar só no procedimento técnico, não é mesmo? Tá livre, é livre. Muito livre. Quando a gente trabalha com esporte, todo trabalho, ele tem um princípio filosófico, né? Você que vai ser uma médica, você que será um nutricionista, profissional de educação física. E trabalhar com o esporte é algo absurdamente mágico, porque você tem ali um instrumento fortíssimo de formação do cidadão. Você tem ali um instrumento que muda a vida das pessoas, né? E ele traz sentimentos que são muito, muito, muito bons, que são muito importantes para o desenvolvimento da felicidade do ser humano, do cidadão. Foi por isso que eu fiz educação física, tá? Por conta dessa magia. Até porque, quando a gente entra na faculdade, a gente é movido por isso. O que é que me encanta naquilo que eu escolhi fazer? Quando eu fiz o concurso para o Ministério do Esporte e que eu vim para a ABCD, eu vim com um propósito adicional.
de lutar pela saúde e pela integridade do esporte. Só que sempre que você se depara com uma luta, com um combate, você está do lado do bem e está de frente para o mal. E é muito difícil quando você se depara com o pior lado, sabe? Porque quando você combate a corrupção, você precisa conhecer dela, você precisa saber dela. E é a melhor forma de combater. E, ao mesmo tempo, você também colhe certas decepções. Não é simples, né? Existe uma premissa que é a que a gente mais combate, que o esporte não existe sem dopagem. O esporte de alto rendimento não existe sem dopagem. E a gente já começa o nosso trabalho tentando desmistificar essa fala, tentando provar que o ser humano é capaz de coisas incríveis pelo seu próprio esforço, né, pelo seu próprio trabalho de superação diária, pelo treinamento, pela boa alimentação, pelo cuidado com a saúde. Então, nós, em princípio, somos capazes de alcançar coisas incríveis com o nosso instrumento fundamental, que é o nosso corpo. Só que o ser humano é naturalmente ganancioso, ele quer ganhar. Quem é aqui que não quer ganhar? Eu quero estar do lado da vitória, eu quero estar no ponto mais alto, eu quero. E muitas vezes você é capaz de corromper o sistema porque aquilo se torna mais importante para você do que a ética, do que o jogo limpo, né? Então, é a formação desse cidadão, desse atleta, dessa pessoa que a gente tem que direcionar diariamente, dizendo para ele o seguinte: olha só, as regras estão aqui para serem cumpridas. Você pode escolher o caminho mais fácil, mas as consequências são muito duras. Você fazer uso de uma substância proibida para melhora de performance é um massacre ao seu próprio corpo. Sem contar que você corre o risco de ter o seu nome jogado na lama, porque o atleta acorda atleta e ele dorme corrupto com o nome dele nas páginas dos jornais por ter sido pego no doping. Como eu falei inicialmente, eu não gosto muito desse termo. Eu prefiro o termo em português, até para que a gente possa internalizar a nossa cultura antidopagem, entendeu? Certo. Quem aqui não conhece casos emblemáticos, como a gente já teve, Lance Armstrong, internacionalmente falando, aquilo ali foi um assinte ao esporte, né? Foi uma situação que decepcionou uma sociedade inteira, que jogou um balde de água fria em todo mundo que via naquele cara um ídolo. Você consegue imaginar? Uma inspiração, né? Exatamente. Eu vou dar aqui situações hipotéticas para que a gente não trate assim o caso concreto, principalmente em âmbito nacional. Você já imaginou, por exemplo, você acordar com a notícia de que Ayrton Senna burlou o sistema por 5 anos e que, na verdade, ele não é um ídolo, ele é um vilão? Cara, é uma decepção, é uma coisa que você olha assim, não quero acreditar nisso, né? E a dopagem, o risco da dopagem é, para além de tudo que eu falei aqui, relacionado à saúde, relacionado à própria imagem do atleta, é você ter aquilo que você mais gosta de fazer. Porque quando você pergunta para um atleta o que você mais ama fazer, ele vai dizer invariavelmente é praticar este esporte. Final de carreira pode ser que ele já tenha outras situações interessantes na vida, mas ele vive daquilo ali. Imagina você acordar e dizer assim para esse atleta: você nunca mais vai poder brincar disso aqui. Isso aqui para você está proibido. Então é essa a nossa fala. A nossa fala é: deixa eu te proteger dessa corrupção, deixa eu te dar as informações que você precisa para chegar no topo de forma lícita, ou, infelizmente, isso aqui para você, essa porta está fechada, né? É duro, é um trabalho muito empolgante, porque trabalhar com esporte é algo muito incrível, né? Mas você combater a corrupção é um trabalho inglório, assim, é duro, assim, em todas as áreas da vida, né? Até quando a gente alcança o que a gente procura, que é pegar aquele atleta que está burlando o sistema, até nisso
eu não vejo uma satisfação. Eu vejo mais uma sensação de dever cumprido, sabe? Porque é ruim você perceber a que ponto chegou um jovem atleta. Então, eu não vou dizer para você que quando eu faço uma investigação, uma apuração e eu consigo provar que aquele atleta estava usando de substância proibida, que a minha sensação é de satisfação. Ele não é. A minha sensação é de dever cumprido. E a gente trabalha diariamente para cumprir com esse dever de manter o esporte limpo. Realmente é uma luta. Parabéns aí pelo esforço. Deu pra entender bastante. Muito obrigada. Massa. Eu tava até aqui pensando sobre isso aí. Ou foi Mário? Não dá. Que você tinha falado, né, dessa invasão de privacidade. Serve bastante mesmo, acho que é mais para proteger o atleta do que questão de pegar e tal, no erro. Eu acabei vendo mais quando você explicou, né, para proteger a integridade do atleta, não correr risco nenhum. E o que a gente tenta passar para o atleta o tempo inteiro é o seguinte, cara, você tem que bater no peito e falar assim, putz, que massa eu estar passando por esse controle aqui. É mais um motivo para eu dizer que eu estou aqui, as armas que eu estou lutando são minhas, é o meu corpo. E a gente trabalha na área educacional antidopagem para levar esse orgulho de enxergar o nosso trabalho como um trabalho pró-atleta. Eu estou protegendo você, eu estou protegendo o esporte e eu estou garantindo que você lute, jogue, que você batalhe com um atleta igualmente limpo. Então, você está numa luta leal, que impõe naquele momento os valores do espírito esportivo, que aí é um pouco também da filosofia colocada em prática, que é a ética, né, que é a igualdade de armas, que é tudo que a gente batalha para ter enquanto formação. Bem, eu tenho algumas perguntas que são, na verdade, não são minhas, foram me entregues pelo Gabriel, que não pode estar aqui hoje. Adriana, e o fisiculturismo, cara? Porque a gente vive, cara, a gente de rede social, eu vejo muito, creio que a galera da educação física vê bastante, algumas personalidades que defendem o uso de substâncias de esteroides anabolizantes para atender esse esporte de alto rendimento. E eu fico pensando como que funciona essa relação de antidopagem para esse público do fisiculturismo. A gente precisa primeiro avaliar. Não quero polemizar, quem está falando aqui agora é a Adriana Tabosa, tá bom? Então essa não é uma fala institucional, até porque eu estou aqui como a Adriana Tabosa. Sim. E a gente precisa primeiro avaliar o que você conceitua como esporte, para que você vá adiante no seu pensamento em relação a qualquer prática que envolva o seu corpo, tá bom? O fisiculturismo, ele vem sofrendo uma turbulência muito grande, porque a pressão para que essa prática seja livre de dopagem é muito grande, né? Existe uma tentativa da Agência Mundial de trazer esse esporte para debaixo desse guarda-chuva para combater esse uso abusivo de esteroides anabolizantes. Só que a Agência Mundial trabalha com signatários, com pessoas e com esportes e dirigentes que estão submetidos às suas regras. E não são todos os esportes que se submetem às regras da Agência Mundial. Um outro exemplo, por exemplo, as ligas internacionais, NFL, NBA, elas não estão sujeitas ao código, tá? Elas têm regras específicas antidopagem, que são diferentes do que as determinações da Agência Mundial. O fisiculturismo, ele passa da linha de prática de atividade para a prática esportiva, supostamente. Então, tem o viés daquele que faz aquilo por uma satisfação pessoal, até aquele que chega a competir neste âmbito. Hoje em dia, não sei se você sabe, mas a gente tem o natural bodybuilding, Sim. né, que é o fisiculturismo natural. Esse amplamente testado, onde os atletas se submetem aos controles.
Adriana, é possível a gente ter um dia fisiculturismo livre de esteroides anabolizantes? Não sei. Não deve ser essa a nossa preocupação. A nossa preocupação tem que ser conscientizar essas pessoas, independente se elas são atletas ou não. E aqui eu estou diante de uma futura médica, um futuro nutricionista e um profissional de educação física. O nosso papel é mostrar para essas pessoas o seguinte: você quer morrer logo e forte, ou você quer morrer forte lá com os seus 70, 80 anos? Porque isso não tem nada a ver com antidopagem, gente. Isso tem a ver com qualidade de vida. Isso tem a ver com saúde. Isso tem a ver com a ética médica. Isso tem a ver com a ética do profissional de educação física. Prescrever esteroide anabolizante não é permitido. A gente não devia nem estar discutindo se no fisiculturismo as pessoas usam esteroides anabolizantes ou não. A gente tem que discutir aqui a ética dos profissionais que estão envolvidos com esses atletas. É o quanto eles estão recebendo informações que distorcem a autoimagem a tal ponto que eles não conseguem sobreviver sem esses artifícios. Entende? Então, o fisiculturismo, para mim, é problema de saúde pública, muito mais do que um problema de dopagem no esporte. Tá? E nós, profissionais, temos um papel importantíssimo nesse ramo. E aí, eu não falo só de esteroides anabolizantes, não, porque o que a gente tem de fórmula mágica, envolvendo não só isso, mas também hormônios e outras substâncias, é uma coisa bizarra. Bizarra a ponto de você perguntar para um praticante: você prefere ter esse corpo e uma vida curta, ou você prefere ter um corpo menor que esse e uma vida longa? E ele preferir ter uma vida curta. Isso é uma doença. A doutora está aqui. Né? Isso é uma doença. Isso é uma doença. No esporte a gente não lida com doente, a gente lida com saúde. Né? Então eu acho que essa é a premissa. Quando a senhora fala assim que tipo, é um problema A de senhora, a gente nem continua essa conversa. Não vai, assim não vai não. Eu tenho praticamente a sua idade, garoto. Quando você fala assim em relação a tipo, saúde pública, você fala em relação a pessoas que olham um atleta de fisiculturismo e acham que é só tomar o que ele toma e vai ficar tudo bem, ou tipo em relação no geral, até mesmo um atleta que tem um acompanhamento médico e clínico dentro da sobrevivência do esporte, e também é como se fosse um problema de saúde pública. Qual é a premissa para a gente prescrever uma droga? E aqui, quando eu falo droga, eu falo medicamentos em geral. Qual é a premissa para a gente prescrever drogas a um paciente? É ele estar precisando daquilo para ter saúde. Aham. Essa não é a premissa, doutora? Sim, Não é a sim. premissa, doutora? É sim. Aquele que prescreve qualquer tipo de substância ou droga para uma pessoa sem que ela necessite daquilo, ela está infringindo o princípio básico da sua profissão. Isso é uma questão de saúde pública e uma questão de legalidade. Uhum. Não é permitido. Não é permitido prescrever qualquer droga para alguém que não esteja precisando para fins terapêuticos. Entende? Então ele pode ser acompanhado pelo médico, que se diz médico, né? Ele pode estar sendo acompanhado por nutricionistas, fisioterapeuta, ele pode ter toda aquela equipe, aquele pessoal de apoio em volta, tentando resguardar a saúde dele. Não percebe que tem uma coisa muito errada nisso? Muito errado. Porque ninguém protege a saúde de ninguém evitando riscos, evitando dano. Ah, eu vou prescrever isso aqui para você e eu vou te acompanhar para evitar o dano. Uhum. Não existe essa profissão. Não existe essa profissão. Eu vou prescrever isso aqui para você melhorar daquilo que te acomete. Ou, profissional de educação física, que eu vou te prescrever essa atividade, esses exercícios, para que você alcance o seu objetivo, para ser uma pessoa saudável. Ah, Adriana, mas que utópico isso que você está falando, cara. O mundo não é assim. Eu tenho 40 anos. O meu mundo vai continuar sendo assim. Porque quanto mais eu cedo, mais eu corrompo aquilo que eu sou e aquilo que eu espero da sociedade. A mim, enquanto profissional, é essa a premissa, tá? Uhum. Existem, doutor nutricionista, existem meios
infinitos na natureza que podem dar a um atleta o suporte nutricional necessário para que ele seja um atleta de alto rendimento, para que ele possa consumir X mil calorias por dia, e você está ali dando a ele a fonte de energia necessária e natural para que ele possa competir. É mentira? Não, não é. Agora, você pode escolher o caminho simples, né? Aham. Pode escolher o caminho simples. E assim é a vida, né? Feita de escolhas. Aí você constrói a sua profissão como você Aham. acha. Existe apenas doping químico por meio dessas vias ou tem algum outro tipo de doping que é proibido? Dopagem? Como eu falei inicialmente, assim, vamos falar primeiro no âmbito da regra prescrita pela Agência Mundial. Existem métodos proibidos, né? Lembra que eu falei ali do Lance? Uhum. Do Lance Armstrong? Uhum. O Lance se valia de um método proibido. Como é que ele fazia, para vocês entenderem? Ele, naquela época, o controle ele era direto. Eu pegava a amostra daquele atleta, colocava ali no microscópio, eu procurava a substância proibida. Nossa. Se eu encontrasse a substância proibida, ele estava pego, senão ele não estava pego. Como é que ele fazia? Sabendo que só tinha controle em competição, meses antes ele fazia uso de eritropoetina, aumentava ali seus níveis de glóbulos vermelhos. O que ele fazia com esse sangue? Tirava e colocava e estocava em bolsas. A eritropoetina ela demora ali 28, 48 horas no máximo para sair do corpo, para você eliminar essa substância. Mas os benefícios que ela causa em você são perenes, né, por conta dessa multiplicação de eritrócitos e essa capacidade de carrear o oxigênio, né, por meio do sangue. Uhum. Então ele estocava essas bolsas de sangue com aquele sangue bombando de oxigênio, né, e sem a substância. Estocava. Quem conhece aqui um pouquinho do Tour de France sabe que ele é feito em etapas, né? Sim. Então você corre, descansa, corre, descansa durante vários dias. Entre uma etapa e outra, ele pegava esse sangue e injetava no próprio corpo. Meu Deus. Então era um sangue muito resistente no popular, que ia dar para ele aquela sensação de super-homem. Ele ia pedalar até morrer sem sentir o desgaste por conta da quantidade de oxigênio disponível no organismo. E se ele fosse testado, assim como ele foi inúmeras vezes, ele não ia ser detectada a substância. Porque ele esperou a substância ser eliminada do corpo dele e pegou aquele sangue. Então, percebe que essa transfusão que ele fazia é um método. Uhum. A gente nem está falando aqui de substância nenhuma. O que ele fez com aquilo ali é proibido. Uhum. Isso é um método proibido. Uhum. Né? Então, por isso que hoje qualquer manipulação sanguínea é proibida. Hoje, a gente já tem métodos indiretos para detecção. Né? Então, eu já consigo ver, para além da substância proibida, eu consigo ver o que essa substância causa. Então, não adianta ele tomar. Eu posso não achar a substância. Se eu achar os efeitos, pode ser configurado também a dopagem. Entende? Isso é um método proibido. Isso é um método proibido. Coisa boba, que também é considerado método proibido, é a infusão de qualquer substância por via sistêmica superior a 100 ml. Me desidratei, vou tomar aqui um sorinho glicosado na veia. Isso é um método proibido. O atleta não pode passar por esse procedimento. Mas, Adriana, é soro. O que a gente tem quando a gente injeta soro demais no corpo? A gente elimina, a gente faz xixi. Uhum. E quando a gente faz xixi, a gente não elimina só o soro, a gente pode eliminar outras substâncias. Uhum. Sim, sim. Então, qualquer manipulação via sistêmica é proibido. Quem aqui já não viu nessas clínicas que prometem milagres, pessoas irem e fazerem infusões daqueles líquidos azuis, pretos, que prometem assim revigorar do dia para a noite? Aquilo ali é proibido, Demais. Tá, gente? E ineficiente. Beba água, né? Que se hidrate. Aí existe o seguinte, aí fora do escopo da antidopagem, tá bom? Existe a dopagem mecânica, né? Que são os macaquinhos na natação, os tênis no atletismo, que em algum momento já foram proibidos pela facilidade que eles proporcionam de movimento e de
e de performance, tá? Mas isso não é regulado pela Agência Mundial. Quem faz a regulação disso? São as federações internacionais. A Federação Internacional de Natação, de Esportes Aquáticos, proibiu a utilização daquele macacão completo, né? Onde na utilização teve quebra de recordes mundiais um atrás do outro e perceberam que o que estava facilitando esse ganho de performance era o macacão. Então, assim, extrapolou os meios próprios, eles tiram. Igual o tênis, teve também um tênis de uma marca famosa que proporcionou aí algum ganho de performance na corrida, também foi proibido. E tem a dopagem mecânica também no ciclismo. Eles estavam colocando um motorzinho camuflado dentro das engrenagens da bicicleta para poder fazer entrega de iFood, sabe, gente? Aquela entrega de iFood que o cara compra uma bicicleta, bota o motor e de vez em quando ele bota ali a mão no ombro e segue rodando sem fazer esforço. É isso, né? Só que aí no ciclismo não pode. Caramba, que massa, que massa. Pode dar, Douglas. Não, eu tava pensando aqui, tipo, pô, no ciclismo, o cara botar motor é sacanagem, velho. Pelo amor de Deus. Porque que eu lembro quando saiu esse negócio da natação, eu tava assistindo. Era um macacão que eu não lembro como é que ele era feito agora, mas era alguma coisa, tinha alguma tecnologia lá que diminuía quase a zero o arrasto na água. E os caras, tipo, flutuavam e ficavam, tipo, caramba, velho, muito pica a tecnologia. Mas, né, agora motor na bicicleta, pô, é de fuder. Mas é isso, porque o ser humano, ele às vezes vê a vitória, a conquista, como a única coisa que ele precisa conquistar na vida, né? Então, se você coloca o seu objetivo acima dos seus valores, você é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar. E o ser humano é genial, né? Do mesmo jeito que a gente tem ideias fantásticas que promovem o avanço da tecnologia, o avanço das nossas capacidades fisiológicas, a gente também tem uma capacidade incrível para fazer merda, né? A gente tem uma capacidade incrível para inventar porcaria, né, que nos colocam em situações vexatórias, a meu ponto de vista. Bom, a minha dúvida, Adriano, para você é a seguinte: suplemento alimentar é considerado doping? Além disso, a gente pode colocar alimentos com propriedades funcionais, né, que chegam a agir nos percentuais hormonais de um atleta. É considerado doping de certa forma por ele agir assim, mas, por exemplo, alimentos ricos em magnésio e zinco, a gente sabe que estimula a produção de testosterona no corpo. Como é que como é que é visto isso pela antidopagem aqui no Brasil? Olha, é muito objetivo. A gente tem uma lista, como eu te falei, e nessa lista estão descritas as substâncias que são proibidas. Se eventualmente esse suplemento, né, contém qualquer uma das substâncias listadas lá, esse suplemento vai ser proibido. Magnésio e zinco não são. São substâncias naturais, né? Você encontra na natureza. Você pode fazer a utilização. Se você quer fazer a utilização suplementar, né? Você pode até fazer, mas aqui eu vou te dizer qual é o risco. Você, como nutricionista, deve saber melhor que eu que suplementos e a maior parte dos medicamentos manipulados no Brasil não são fiscalizados pela Agência de Vigilância Sanitária. Não é pouco comum que um suplemento possua uma listagem de ingredientes que não é fidedigna ao que está no pote. Hoje, o que mais é alegado em tribunal é contaminação. Então beleza, eu posso usar o suplemento lá, se der ruim eu digo que me contaminei. Não é a premissa, tá? O atleta é responsável por qualquer substância encontrada no seu corpo. Isso quer dizer que, independente de negligência ou culpa, se aquela substância está no corpo do atleta, ele vai ser responsabilizado. Você vai prescrever um suplemento para o seu atleta que você não sabe a procedência? Possível, né? Aí você assume o risco. Assume o risco. A gente tem casos muito recentes de contaminação por ostarina, né, que tem sido aí uma das drogas do momento, de produtos manipulados em farmácia, de manipulação que vem com ostarina e sem descrever no rótulo.
São os medicamentos que, gente, prometeu milagre, é melhor ficar atento. Uhum. Tá? Agora a gente tem aí maca peruana, tríbulos terrestre, que são outras substâncias que também algumas pessoas fazem uso, achando que vão virar super-homem, né? Na minha opinião, passa ali meia hora de raiva, porque isso aí dá só raiva, e aí você pensa como nutricionista, gente, será que uma planta ela é capaz de alterar a esse ponto os níveis hormonais, é capaz de estimular a esse ponto a produção de testosterona, a ponto do cara ficar enraivecido, só querer puxar ferro e matar a gente? É claro que não, É uma entendeu? coisa errada. Ele está comprando um produto contaminado, ele está comprando um produto que tem estimulante, que tem testosterona. Então, não acreditem em produtos que promovem essa mudança radical no corpo e no desempenho, gente. Isso é infantil, num nível que às vezes eu tenho vontade de pegar certos profissionais e chacoalhar até sair tudo que tem lá dentro, para poder encher de novo de coisa que presta. Beira a inocência, né, Adriana? Você achar que aquela cápsulazinha tem só o composto de uma planta, né, que é o tribulus, ou então o composto de uma raiz, que é a maca peruana, que vai te deixar imbatível. Aqui no Brasil, não sei se muita gente conhece, eu vim conhecer por pouco tempo. A gente tem uma planta chamada Ora pronobis, que também ela é rica em manganês, né, e zinco, que também altera ali o seu nível de testosterona, mas ela funciona mais, por exemplo, pessoas que são vegetarianas ou veganas, como uma segunda opção do uso da soja, né? Que a soja também ela tem uma quantidade de proteína vegetal bastante alta e essa planta também tem. Só que também não significa que aquela cápsulazinha, né, vai te fazer milagre para você atingir uma alta performance no esporte. É isso, né? Ou você é um profissional que vende mentiras, ou você é um profissional que está do lado do seu atleta para conquistar junto com ele aquilo que ele avança, né? Os resultados podem ser seus e aí o caminho, assim como o atleta, você como profissional escolhe também. Nem quando você está falando de suplemento, o que está acontecendo agora, se não me engano, com a creatina. A creatina ela tá ficando muito cara, porque tá tendo falta no mercado. E aí o que tá acontecendo? Para baratear, a creatina não tá mais vindo pura, entendeu? Algumas marcas não estão mais oferecendo creatina pura. E aí você tomando creatina com alguma coisa a mais. Se eu não me engano, estão usando bicarbonato de sódio para complementar a creatina. Entendeu? E ela não tá vindo mais pura. Aí você acha que tá ali tomando uma parada muito top e perceba, você que é nutricionista, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu sou profissional de educação física. Agora, veja bem uma pessoa escangalhar, porque esse é o termo, o organismo dela todinho colocando farinha, sabe lá de qual procedência, para ter ali umas graminhas de creatina, que se ele comer direitinho, gente, é muito melhor. Tem muito mais resultado. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Porque falou em planta, vou virar aqui uma chave, tá? Nós temos aí a cannabis, ok? A cannabis é uma planta que fornece 1 milhão de substâncias possíveis, que são terapêuticas e que não são terapêuticas. E na lista de substâncias proibidas, a gente tem o canabinoide, o THC, que é a substância que dá o barato, que é proibida em competição, certo? O canabidiol não é proibido. Aqui a gente cai na mesma questão que a gente está conversando. No Brasil, você encontrar o canabidiol livre de THC, você tem que ter muita certeza da procedência desse produto. Então, a gente também pede um certo cuidado para que aqueles que, eventualmente, por fins terapêuticos, optarem pelo uso do canabidiol, fiquem atentos. Porque alegar contaminação não é suficiente para eximir o atleta de responsabilidade, tá? Ah, Adriana, então quer dizer que fora de competição eu posso usar o THC? Posso fumar maconha? Pode, cara. Pode. Convém? Você como atleta que escolheu essa profissão, convém? Adriana, e o álcool é proibido? Não. Pode beber.
é compatível com a vida que você escolheu para você? A gente precisa parar e olhar um pouco mais de amplitude naquilo que a gente escolhe para si, né? As pessoas não querem Adriana, fazer mas só o que sacrifício. tem, só o que tem aí é atleta que enche a cara, e daí? E daí? É porque estão fazendo merda que você vai fazer também. E onde é que a gente tem que sensibilizar os atletas? É na formação. E é esse o papel de vocês, porque normalmente o profissional de educação física, o nutricionista, pega um atleta que está começando a carreira, né? Que estão ali em formação, virando essa chave. Atenção. Atenção que você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo lhe convém. Aí fica aquela situação, o atleta ele treina, ele passa um período daquele de treino, sacrifício, esforço, e quando ele tá fora da competição, ele quer beber, ele quer, sei lá, usar aquele cigarro eletrônico, e aí a gente sabe, só que a pessoa se engana, ela perde eficiência. Ela perde, o álcool tira mesmo em uso moderado, ela vai tirar alguma coisa de você, ó, tanto quanto a nicotina também vai tirar, e aí quando ele volta para aquela rotina de treino, sacrifício, não consegue o desempenho e o que ele esperava, poxa, é a minha genética, é isso e aquilo, não sei o que, É não porque eu não tô é, comendo não tô direito, né? comendo Não tô comendo direito, direito. e aí ele É a começa azeitona da empada, né? A azeitona da isso, empada. e aí começa ele a fraquejar, tipo, poxa, minha genética, como é que eu faço pra melhorar minha genética? Aham. Aí, entendeu? Aí quando você falou da questão da transfusão do sangue, eu lembrei justamente disso. Tem pessoas que ela tem uma captação e uma absorção de oxigênio muito maior que outras, que suportam mais corridas a longas distâncias do que a curtas distâncias. Tem pessoas que têm facilidade para ganho de massa e outras não. E aí tudo é desculpa genética. Minha genética é ruim, então não tem como é que eu faço para balancear o jogo. Entendeu? Aí tem que ter essa válvula. A gente precisa entender a estrutura do esporte. E Uhum. onde que a gente entra como papel de educador. Porque nós todos aqui temos essa função incutida dentro daquilo que a gente escolheu para fazer como ofício. O atleta, ele escolhe ser atleta sem saber o que é uma profissão. Ele escolhe ser atleta muito antes de escolher ser gente, entende? A maior parte dos atletas de alto rendimento começaram a praticar seu esporte com 5, 6, 7 anos de idade e nunca mais pararam. Então eles não sabem nem dizer em que momento que eles passaram a trabalhar no esporte, porque é uma chave que vira, né? Você brinca com o esporte, você se diverte com o esporte, você começa a alcançar resultados e de repente você está ganhando dinheiro com aquilo. Então, é nesse papel de conscientização e na formação desse cidadão que a gente entra, né? Valores que a gente ensina para crianças em qualquer situação da vida. A diferença é que a profissão, para eles, vira profissão sem que eles percebam. E essa profissão, ela tem incutida milhões de escolhas. E muitas vezes ele só percebe quando já está dentro do sistema. E aí ele quer ser atleta e ser adolescente, ser atleta e ser irresponsável, ser atleta e ir para balada. São escolhas dificílimas, gente. Se você não tem um suporte muito robusto atrás da formação desse atleta, a tendência é que ele se perca nesses detalhes que você citou, entende? Então é por isso que a educação se faz importante do início e de forma perene. Ela não termina. A educação antidopagem, a educação esportiva, a educação cidadã para aquele que escolhe ser atleta, ela precisa ser contínua para acompanhar o desenvolvimento físico e mental desses atletas, né? Eu nem sei o que foi que aconteceu. Porque sim, eu não sou nenhum atleta de alto rendimento, eu sou, tipo, pratico esporte. Porque eu gosto mesmo. Eu sempre pratiquei. Nunca tive a intenção de trabalhar com isso, tipo, de usar isso como sustento e tudo. Mas nunca me encantou essa vida de bebida, de cigarros, tanto que eu nunca bebi nem fumei. Mas também nunca tive esse reforço de dizer pra mim, tipo, poxa, não faz que não é legal, se você quiser, sei lá, ter uma saúde X,
é bom você não fazer isso. E meio que foi por mim só. Pessoas ao meu redor, todos os meus amigos bebem, meus familiares bebem, e por mim eu decidi, poxa, eles falam que é errado, mas estão bebendo. Pô, então eu não vou beber, pô. Foda-se. Entendeu? E eu não sei o que que foi, mas eu tomei essa decisão por mim mesmo, né? Mas tem muita gente com muita dificuldade, principalmente questão do álcool, porque eu tava discutindo esses dias, o álcool é uma droga lícita por conveniência. Assim, na minha opinião, ela é cultural. Os danos à saúde são, muitas das vezes, a longo prazo, né? E com consumos altos. Então se tornou uma droga lícita por conveniência, né? Familiares bebem, você não vai querer estar no meio social, seus amigos bebem, você também não vai querer se sentir excluído, entendeu? E aí a gente acaba caindo nisso aí. E agora tá tendo risco, né, de não só do álcool, mas também outros tipos de droga passarem por isso, né? É questão, não tô falando de drogas lícitas, mas drogas lícitas também, né? Como, tipo, o atleta X usa hormônio, pô, por que eu não posso usar, entendeu? Exato, e Isso. na verdade é muito cômodo a gente dizer que esta ou aquela é lícita, né? Porque na verdade isso Uhum. pouco importa. Quando a pessoa quer fazer É, uso, ela vai e pouco importa faz. se ela é proibida ou não. E é muito importante. Educação, gente, é um papel de todos, inicialmente da família e principalmente da família no meio que você está inserido. As suas escolhas ao longo da vida, elas têm muito do que você é e do que você recebeu dentro de casa, né? Mas quando a gente fala de atletas, a gente fala de pessoas que muito cedo saíram de casa e que passam muito tempo fora de casa sob a responsabilidade, sobre os cuidados de outras pessoas como nós, profissionais de Uhum. educação física, técnicos, treinadores, médicos. Então, essa galera, ela tem essa transferência de responsabilidade. E tem que pensar muito bem se você quer, de fato, fazer parte da formação desses atletas. Porque é uma responsabilidade muito grande. E É. muitas vezes, aquele que está ali cuidando daquele atleta não tem noção de que o atleta não está em casa, está no clube treinando 8, 9, 10 horas por dia, e de que o que ele aprende socialmente, ele aprende ali. E ele aprende com as referências que ele tem ali. Então, é isso. Ele Onde passa a você enxergar o profissional, né, como exemplo. Exatamente. Onde você está? Em que contexto você está inserido? Né? Você tem que tomar para si a responsabilidade daquele contexto. Isso em qualquer área da vida. Não adianta você querer ser médico, ser nutricionista, ser professor de educação física e achar que o seu trabalho se encerra na prescrição daquela dieta, na prescrição daquele treino, na prescrição daquele medicamento. Se você não está imbuído da responsabilidade perene que aquilo pode causar, então você precisa entender melhor o seu lugar na sociedade, né? Uhum. E eu acho que é mais ou menos isso. Em relação aos suplementos que você falou, né, em questão de que são feitos em farmácias manipuladas, quais são as recomendações do Comitê Olímpico Brasileiro, né, para não consumir suplementos manipulados? A gente está vendo aí um caso, de certa forma, recente, né, da atleta de vôlei Tandara, não sei se você pode comentar um pouco pra gente, que vai até a julgamento agora, se não me engano, acho que é dia 23, e foi exatamente isso, ela tomava um suplemento que tinha uma substância ilícita, foi pega no exame antidoping e a defesa dela vai alegar no tribunal essa questão da contaminação cruzada, né? Que o suplemento que ela tomava era feito por farmácias que manipulavam, né? Remédios. Vamos lá. Sem falar do caso concreto, como você mesmo disse, vai a julgamento daqui a alguns dias, então não é Uhum, um caso transitado em julgado, a gente não comenta, tá? uhum, Mas, como eu falei, a alegação de contaminação, ela tem sido muito recorrente. O atleta de alto rendimento é responsável pelo que é encontrado no seu corpo, independente de como ele vai parar lá. Se foi por suplemento contaminado, se foi por meio doloso, se ele quis usar, tanto faz. A responsabilidade é do atleta. Ele vai passar pela peregrinação de ter ali que justificar, pode ter eventualmente a sua sanção atenuada,
né? A depender de como as coisas aconteceram. Mas veja bem, a recomendação da Agência Mundial e da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que são as referências para falar do assunto, não recomendam o uso de suplemento. Por quê? Porque pode estar contaminado, gente, é simples assim. Ah, então, se eu fiz uso, eu fui negligente. É, isso, pronto, é isso. Entendeu? Ponto final. Uhum. Um atleta de alto rendimento sabe que não pode usar qualquer coisa. Um atleta de alto rendimento, de seleção, de clubes importantes, sabe mais ainda. A responsabilidade pela decisão é ainda maior. Pesa muito mais. É que nem em relação, por exemplo, tipo, muita gente pensa, tá, mas eu tenho que ingerir, sei lá, 5.000 calorias, como é que eu vou comer isso tudo? Eu ainda sou novo, né, na nutrição, sou estudante, mas eu tava vendo também que tem maneiras de você preparar o seu corpo para receber esse tipo de caloria. Por exemplo, você não pode de hoje para amanhã querer consumir 2.000 calorias de carboidrato. Seu corpo vai rejeitar. Então você tem que passar por toda uma preparação do seu intestino, do seu corpo, para educar ele a receber níveis altos de caloria de carboidrato, proteínas ou até mesmo de lipídios. Então é um caminho mais difícil, entendeu? Do que você bater ali com um pouco de leite ou água e Usar o botar pra dentro. suplementozinho, botar ali e tomar, e é isso aí. Gente, Isso assim, eu tô falando para atleta de alto rendimento, né? vocês são o quê, né? Vamos partir do início. Vocês são estudantes, né? Vocês passam aí 4, 5 anos na porra da faculdade para sair e prescrever suplemento, gente. Para prescrever assim, toma aqui esse pote, sem pensar em como você precisa fazer o preparo desse cidadão. Gente, pelo amor de Deus, é de uma responsabilidade. Vocês estão perdendo tempo. Porque pode vir qualquer influencer digital aí e prescrever do mesmo jeito, ser mais famoso que tu. Até a gente fala isso direto nas aulas, eu esqueci o nome dela agora. Enfim, eu sei que ela tem uns métodos mágicos, né? E artistas fazem planos alimentares com ela, a Anitta, Gustavo Lima, e nossa, ela promete resultados que, meu Deus. Inclusive, ela foi até proibida de falar diretamente do trabalho dela, porque ela não tem diploma nenhum e não tem nenhum embasamento científico pro resultado que ela promete. Né? Tipo, jejuns intermitentes de 10, 15 dias, tipo. E é aí que está o valor do teu diploma, meu querido. Não é que você vai bater no peito e dizer assim, meu pai é tendo que essa mulher está fazendo uma loucura, se você faz igual. Então, seja diferente, seja um profissional capaz de dar ao seu cliente o que ele precisa sem fórmula mágica. A verdade, né? Esse é um papo informal, né, gente? Porque assim, já mandei aqui uns 4 palavrões. Sim, não. Quem convive comigo Aqui tá em casa. Fica sabe tranquilo. que isso faz parte do meu... Porque tem certas coisas que a gente só consegue expressar com a alma se a gente mandar aí uns 2, 3 palavrões, tá, gente? Então, assim, só esse adendo para que a gente possa atingir o melhor do nosso diálogo aqui. Sim, porque a gente sabe falar bonito, a gente sabe discursar, mas a gente sabe olhar para uma situação e falar assim, puta que pariu, que merda. Agora uma dúvida minha, na verdade, só para acertar esses pontos. E a relação de algum atleta que precisa utilizar certa substância que é proibida, precisa por conta de alguma patologia que tem, algo assim. Como funciona? Então, legal essa pergunta, porque ninguém é de ferro, né? A gente imagina que o atleta não adoece, não é uma pessoa como outra qualquer. E na lista de substâncias e métodos proibidos, a gente tem, como eu citei anteriormente, substâncias que fazem parte do nosso dia a dia. A gente tem, por exemplo, o isometepteno, que tem no composto da neosaldina, por exemplo, que é um estimulante, que é proibido. Não é pouco comum a gente encontrar isometepteno na amostra de um atleta. Assim como a gente tem beta-2 agonista, que para trato respiratório é o que tem, não tem para onde correr. E glicocorticoide, gente, que hoje em dia tudo a gente trata com glicocorticoide, não é mesmo? Então a gente precisa entender o seguinte: atletas podem precisar
para fins terapêuticos de substâncias proibidas. E para isso existe o meio correto, né? O meio correto chama-se autorização para uso terapêutico. Você vai no médico, você é atleta, e chegando no médico, você é diagnosticado com determinada patologia e precisa tratar com uma substância proibida. A primeira pergunta é: só tem esse tratamento? Só tem essa substância para este fim? Porque se tiver qualquer outra que não seja proibido, você precisa optar por essa, tá? Se só tem essa via de tratamento possível, você vai entrar com um pedido de autorização de uso terapêutico antes de fazer o uso do medicamento, gente. Antes de fazer o uso do medicamento. Depois que você tem a autorização, você pode usar. Por quê? Porque se o seu teste eventualmente acusar um resultado analítico adverso, que é o positivo para dopagem, e você tiver essa AUT, aquele processo não vai para frente, entende? Ele se encerra na avaliação preliminar do caso. Então, o atleta é um ser humano como outro qualquer, só que atleta. E se ele precisar de uma substância proibida, ele tem os meios dentro do sistema antidopagem para fazer uso dessas substâncias. Mas, Adriana, deixa eu te falar uma coisa. Sofri um acidente, cara, competindo, fui parar no hospital, me deram lá um monte de coisa, não sei o que é, e fiz o teste. E aí? Eu não sei o que acontece, porque eu estava desacordado, não sei nem o que colocaram em mim. Beleza, também é uma opção, e para isso a gente tem a AUT retroativa, que é quando você fez o uso por causa de situações de urgência e emergência, e aí você, junto com o seu médico, em mãos com o seu prontuário, você vai fazer a solicitação retroativa. Entendem? Compreenderam? Massa. Era exatamente sobre isso que eu ia perguntar até, né? Que, tipo, eu ia perguntar como é que funciona o controle de antidoping para atletas que sofrem de hipogonadismo, né? Que é a questão de que os testículos ou ovário, elas não produzem a contagem de hormônio suficiente para o funcionamento normal do corpo, né? Aí, tipo, para esses casos são, tipo, liberados um baixo uso de esteroide ou alimentos com substâncias fitoterápicas, né? Entre outros. Como é que seria? Assim, também é mais ou menos esse processo que ocorre? Exatamente. Junto com essa solicitação, você precisa mandar os seus exames clínicos, né, o relatório médico, tudo que pode embasar e suportar aquele diagnóstico, né? Não adianta você, eu tô com a libido baixa, o médico vai lá, te passa testosterona e fim. Né? Vai ser pego no controle e não vai ter discussão, gente. O que você precisa entender é que se existe uma falha do sistema corpóreo, você vai fazer uso da substância necessária para fazer o equilíbrio. Você não vai usar para se beneficiar. Entende? Você não vai usar para se beneficiar. Você vai usar para ter ali um equilíbrio. E Pegar esse no equilíbrio patamar normal. possível. Exatamente. Se você tiver essa patologia e ela só puder ser tratada por estes meios. E aí acho que não corre o risco, por exemplo, de um paciente, um atleta, ele sofre desse problema e aí ele tem que tomar o hormônio em si, testosterona, e acaba tendo um desempenho maior que os outros atletas. Né? Fica tudo ali, né? Não corre esse risco, porque é justamente pelo que eu estou dizendo. Ele não vai tomar a quantidade que ele quer. Ele vai tomar a quantidade que ele precisa. E isso tem que estar muito bem descrito nesse pedido. A via de administração, a dosagem, o período de utilização. Então, tudo isso tem que estar descrito. E a organização antidopagem responsável por aquele atleta tem uma metodologia de aplicação de acompanhamento desse atleta. Ele não pode simplesmente, não, beleza, vai lá, pode usar. Tem toda uma forma de acompanhamento desse atleta para que a gente esteja, para que nós sejamos capazes de dizer, ele está usando o limite necessário para equilibrar as suas funções hormonais, fisiológicas ou o que quer que seja. E ser justo tanto com o atleta como com os outros competidores também, né? Que muitas das vezes o atleta ele só tá ali, tipo, poxa, só queria ser tratado. E então ele não. Acho que também ele não espera nenhum ganho a mais, mas também não quer continuar com o problema. Voltamos à premissa inicial. A função, o papel principal da política antidopagem é a saúde do atleta. Depois, proteger o esporte e dar ao ambiente esportivo um caráter de igualdade e licitude.
entendeu? Saúde em primeiro lugar. Entendi. Massa. Muito, muito top mesmo. Ah, e esse episódio aqui eu fiquei tão caladinho, cara. Não falei nada, só fiquei brilhando o olho e aprendendo, cara. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Ah, mais alguma coisa, gente? Se vocês quiserem perguntar aí, pode perguntar. Eu só estou impressionada como é minucioso o trabalho da equipe, né? Assim, abrange muita coisa, vocês têm que pensar muita coisa, várias coisas podem acontecer que vocês têm que prever, têm que estar ali acompanhando, então, assim, realmente é um trabalho aí. Não sei se é difícil, não sei se eu uso essa palavra, difícil a usar, tipo, a palavra certa para usar, mas é um trabalho incrível, assim, gostei muito de aprender. Muito obrigada mesmo, você foi bem clara. Aí dá Obrigada. trabalho. É um trabalho, assim como qualquer outro, que tem a sua dificuldade, a sua magia e os seus percalços, né? Você combater a corrupção, como eu disse inicialmente, não é uma tarefa simples. Exige muito cuidado, muito zelo, exige você pensar. Vou dar um exemplo muito legal para vocês entenderem de uma situação hipotética, porque nós aqui só estamos tratando de situações hipotéticas, ok? Isso. De como é essa caçada de gato e rato. A gente falou um pouquinho aqui de testosterona tal, e outros hormônios. E a gente, para cada substância, a gente tem um tempo de eliminação do corpo. Então, se eu não fizer o teste na hora certa, no momento certo, eu não consigo detectar a dopagem. Então, a gente já montou estratégias, assim, de persuasão, de testar um atleta que hoje, a urina, teste simples, ele se sentiu satisfeito com aquele teste e no dia seguinte, 5 horas da manhã, a gente faz uma coleta específica de sangue para detectar aquele hormônio, aquela situação específica, porque a gente monta toda uma estratégia de investigação e de apuração para levar ao resultado que a gente busca, que é provar, né, que aquele indivíduo está fazendo uso de meios fora da regra para se beneficiar e beneficiar a sua performance. Então é difícil, você às vezes luta com atletas que como estão fazendo errado e como já admitiram para si mesmo que vão burlar a regra, eles são capazes de fazer muita coisa. Então você tem que estar atento, você tem que estar atento pelos riscos que você corre quando você entra num sistema para desmanchá-lo. Vocês imaginarem aí uma operação da Polícia Federal para prender uma gangue. Então a gente não está só atrás daquele atleta que corrompe o sistema. Eu quero saber quem foi que prescreveu, por que prescreveu, para quem mais ele prescreveu. E tem todo um trabalho de inteligência, de investigação e apuração que nos levam e nos direcionam. Nós temos o passaporte biológico hoje em dia, que nós temos. É como se o atleta fizesse exames, testes recorrentes e a gente tivesse o perfil longitudinal desse atleta para alguns marcadores fisiológicos. Então, se aquele atleta fugir daquele campo em algum momento da carreira esportiva dele, eu consigo ter a suspeita de que ele está fazendo uso de alguma substância. É o acompanhamento para e passo, é o detalhe, é entender o esporte, é o entender as demandas fisiológicas de cada disciplina esportiva. Porque eu tenho o futebol que tem uma demanda, eu tenho o ciclismo que tem outra, e eu tenho o tiro esportivo que tem outra completamente diferente. Né? Então, é entender de um universo muito, muito, muito amplo, muito vasto. E é intrigante, é bom, é gostoso, porque é uma área que não cessa, ela não acaba, a gente não para de aprender nesse universo, né? A gente está sempre com coisas muito, muito novas e muito legais. Eu acho que desmitificou bastante, tirou um tabu enorme do que envolve o seu trabalho, né, em relação de que vocês não são, né, os vilões, né? Tipo, eu quero, entendeu? Pegar esse atleta e tal. Na verdade, são os heróis aí tentando manter a competição mais justa possível, tentando manter a integridade do atleta e a sua saúde o melhor possível, instruindo, mostrando como é que é. E, cara, eu achei muito, muito interessante mesmo o trabalho de vocês. Muito legal.
Sim. Obrigada. Só de sair daqui sem a percepção de vilão, eu já tô aqui, ó. Ai, Porque é cara. exatamente isso, né? As frases que a gente escuta no cotidiano. Mas, poxa vida, cara, vocês pegaram a menina, tiraram ela lá da competição. Poxa, o cara tava ganhando tudo. Como é que vocês fazem isso com o cara? Deixa eu Treinou explicar uma tanto. coisa pra vocês. Eu nunca usei nada proibido, gente. Tá? Uhum, Então, assim, se não fui eu que usei, não sou eu a responsável. Então, se uhum, foi o atleta que usou uma substância proibida aqui ou ali, a responsabilidade é só dele, só dele. Eu não tenho uhum. nada a ver com isso, a não ser o desempenho do meu papel para proteger o sistema. Né? E se por algum acaso você está ali corrompendo esse sistema de alguma forma, eu vou pedir gentilmente para que você se retire. Aí lá fora a gente conversa diferente. O pessoal vai muito, às vezes, pro emocional. Tipo, poxa, ele treinou tanto, se dedicou tanto, a vida toda só pra esse momento. E acaba sendo. Só que se você parar pra analisar friamente, quem estragou foi ele mesmo. Foram as escolhas dele que Sim. botaram ele em risco e botou todo o seu esforço a perder ali. Por Exatamente. um pouquinho a mais de desempenho, um pouquinho a mais de força, né? Um pouquinho a mais de E de captação periférica. responsabilidade, né? Um Uhum, pouquinho mais de responsabilidade. Responsabilidade. Já é o suficiente para eu não sair daqui culpada de nada, né? Porque no fim, uhum. eu não sou culpada de nada. O... Agora eu tenho uma pergunta, não sei se os meninos também pensaram isso na hora que você estava falando. Porque a gente é estudante. Estudante ele tem um grave problema com dinheiro. Então eu sempre fico perguntando relação de trabalho. Porque é legal. É legal, eu gosto do sistema de antidopagem. Mas em questão de trabalho, como que a gente faz para trabalhar com isso se a gente tiver vontade de trabalhar com essas coisas aí? A gente é da saúde, né? A gente, talvez lá na frente, quando se formar, quem sabe? Talvez. A galera que tá ouvindo a gente também, tem uma galera da saúde também, quem sabe? Ó, o importante, vamos lá, vamos melhorar aqui a premissa. O importante é, uma vez na área da saúde, vocês já trabalham com antidopagem, Uhum, ok? ok. Uhum. Agora, diretamente, a gente tem a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, né, que é um órgão público, vinculado ao Ministério da Cidadania. Então, o ingresso ou é por meio de concurso público ou por uma contratação terceirizada, por uma contratação via estágio. Mas a gente tem os oficiais de controle de dopagem, que são os agentes que vão diretamente ao encontro do atleta para coletar essas amostras biológicas e encaminharem para o laboratório. Então, são esses oficiais que vão nos eventos, que vão na casa do atleta. E para ser oficial de controle de dopagem no Brasil, você tem que fazer o curso de formação e as etapas seguintes para se certificar enquanto oficial de controle de dopagem ou oficial de coleta de sangue, né? Porque a gente também tem essa função específica de coleta de sangue. Os editais são publicados a interesse da administração no site da ABCD, só joga lá abcd.gov.br, e tem não só essa, mas como muitas outras informações sobre tudo que a gente já falou aqui, Uhum, né? E tem também o trabalho relacionado à pesquisa e ao laboratório. Hoje a gente tem o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que é o único credenciado pela Agência Mundial no Brasil, porque eu não falei, mas reforço agora, uma amostra de um atleta não pode ser enviada para qualquer laboratório. Tem que ser um laboratório certificado pela Agência Mundial para cumprir os protocolos da Agência Mundial, beleza? uhum, E lá, no laboratório, sediado na UFRJ, uma universidade federal, tem vários estudantes e especialistas na área que também se dedicam e muito nessa função do controle de dopagem, que é essa parte analítica, científica e tecnológica. Então, tem várias formas, nenhuma delas muito simples, mas a antidopagem já faz parte da nossa vida hoje. Se interem do assunto e uhum. vamos ver aí o que mais é possível. Em breve a gente vai ter a formação de agentes educacionais, né, que serão chancelados para fazer palestras e para falar com o público em geral sobre antidopagem. Eu acho que a gente podia marcar de novo, pra gente, tipo, sei lá, nas outras temporadas,
porque vai que surge coisas novas, né? Com certeza, né? Com À medida que a certeza. gente for avançando, poxa, muito da hora esse papo. Muito legal, Sim. muito legal. Indicações? Se alguém tiver indicação de alguma coisa, algum vídeo, algum documentário, algum filme, alguma coisa pra ler, pode, agora é a hora. Gente, olha, tem o documentário Ícaros. Quem não assistiu, tem no Netflix, muito legal. Muito legal em vários aspectos, para vocês entenderem essa percepção do uso na visão de um atleta e a proporção que isso pode tomar. Tem o livro O Caso Rodchenkowicz, escrito pelo próprio Rodchenkowicz, que foi o diretor do laboratório russo, onde foi deflagrado o caso emblemático de Sochi, né, que foi o caso de corrupção sistematizada, onde não só o governo, como a Agência Nacional, o laboratório, atletas e pessoal de apoio estavam envolvidos nesse sistema de corrupção em busca de resultado. Esse livro é, assim, inquietante, porque aqui, na nossa frente, assim, foi um dia desses, entendeu? E cada vez que surge, tem também toda a bibliografia do Armstrong, e eu recomendo aquelas que não foram escritas por ele, nem autorizadas por ele, porque ele ainda hoje tem uma visão muito distorcida de si, daquilo que ele fez e do porquê que ele fez. Mas tem livros escritos por companheiros de equipe dele que são também sensacionais. Uma busca simples no Google vocês encontram. Esses casos emblemáticos, eles viram chaves no sistema mundial e promovem mudanças incríveis. E a gente está nesse processo de evolução. A política antidopagem ela é relativamente recente, né? A BCD se tornou operacional em 2015, para vocês terem uma ideia. Nossa. A Agência Mundial está aí desde 1991. Então, assim, foi logo ali, entende? Então, nós estamos e fazemos parte de um sistema em evolução. Então, tem Massa, tudo isso aí que vocês podem aproveitar. massa. Eu ia falar do Icarus também, mas já falou, então. Na verdade, eu tava esperando indicações dela, né? Que eu tô tipo assim, caramba, o que será que ela vai indicar? Que eu quero ver. Deixa com ela mesmo, que ela é craque nisso. Vocês podem entrar no. Galera que vai ouvir aqui, vocês também podem entrar no site da ABCD para mais informações. Quiser procurar um pouco da lista de substâncias, conhecer um pouquinho mais do programa, dos programas de educação sobre. Lá no site da ABCD, abcd.gov.br. Você consegue um bom arcabouço de informações também. Isso. No mais, queria agradecer demais a participação, demais mesmo. Muito grato por você ter vindo aqui, Adriana. Muito grato, foi riquíssimo o que a gente ouviu aqui hoje. Foi uma honra ter você com a gente essa tarde. Eu que agradeço. Eu costumo dizer que sempre que eu falo para estudante, eu me sinto tocada, porque foi aí que a minha vida mudou, foi nessa fase, sabe? Que a minha percepção, que o meu entendimento daquilo que eu fazia mudou. Então, para mim é sempre muito gratificante falar para quem está em formação para formar. E agradeço o convite do Eri. O Eri sabe que, apesar de você ser um estagiário na ABCD, você é um profissional do caramba que atingiu todos ali com muita eficiência, com muito trabalho, com muita dedicação. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que você vai ser um profissional incrível e que qualquer um que esteja em suas mãos está seguro e está em boas mãos. Tenho a impressão que os seus colegas igualmente, pelo empenho de conhecerem situações novas e estarem abertos ao conhecimento, né? Conhecimento é poder, galera. E às vezes poder vale mais que dinheiro, né? Então, fiquem atentos aí à vida de vocês e à formação de vocês e sigam firmes naquilo que vocês acreditam como ideal. A vida vai ser dura às vezes, mas é muito bom você deitar na cama e saber que você está fazendo o melhor que você pode, dentro das regras.
É isso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Foi mesmo, foi um prazer enorme, foi enriquecedor, acho que para nossa formação acadêmica, para os nossos ouvintes, muito bom mesmo você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, ocupadíssima, para ouvir um bando de estudante Verdade. aqui, cheio de dúvidas. Muito obrigado Nossa. mesmo. Para finalizar, gostaria de agradecer a quem chegou até aqui e pedir para que nos siga no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos 2 episódios por mês, então fiquem ligados e até a próxima.